Nunes sempre é múltiplo, né? Ele sempre é duplo. É porque ele está fazendo a apresentação, é por isso. Então, bom dia a todos e a companheira Débora também. Vamos iniciar nossa 33ª reunião ordinária. O ano está acabando, o ano está acabando. Não que eu esteja feliz com isso, é claro, né? De jeito nenhum. Vamos lá. Então, vamos à saudação ao Pavilhão Nacional. Muito bem. Parabéns, Brasil. Vamos lá, as pautas. Fiz uma alteração de última hora aí, em função de que o nosso companheiro Rui tem que falar sobre Bolsas pela Paz e tem que dar baixa no hotel, senão vão cobrar outra diária dele, né? E a gente não quer isso. Então, tá bom. A primeira pauta, a segunda pauta, aliás, é a falar sobre a indicada para Bolsas Rotary pela Paz. Aí o Rui vai fazer uma apresentação da candidata, que o Nunes vai passar, ou o Rui passa, tanto faz, e depois assistiremos um vídeo feito por ela mesma, certo? Então, Rui, quer que o Nunes passe ou você passa a apresentação? Vou fazer como sempre. Eu tento. Se não der certo, ele passa. Perfeito. Tá bom? Bom, Tá bom ótimo. dia. Bom dia, companheiros aí. E a nossa dedicada Cabreu. Como é que fala quem nasce em Cabreúva, hein? Cabreuvana. Cabreuvana? Nossa, eu pensei que era Nossa, Cabreuvense. eu também pensei que era Cabreuvense. E você, então, é Cabreuvana? Eu sou ituana. Olha aí. Olha lá, Edson, olha lá. Isso gera um certo compromisso, hein? Eu sou Pô, gente. cabreuvana por excelência, por título de cidadã já, porque eu falei que eu não morreria em paz se eu não recebesse um título. Bom dia, Tim. Edson, tá mudo o que você tá falando. Oi, O Tim. microfone está cortado, Edson. Agora está ativo? Agora está ativo. Tim, o teu microfone está cortado, Tim. Bom dia, bom dia. Já? Ei, Débora, Então vamos lá. Débora, Oi, você é ituana? É isso? Nasci em Itu. Ah, tá. Por isso que eu sou uma grande mulher. Por isso que é gente boa. Grande mulher é bom. Bem acho. Vamos lá, Rui, manda a bala. Vamos lá. A apresentação é Gente, sua. bom dia, Tim. Tudo bom? Antes de apresentar aí a nossa candidata, eu vou falar rapidamente aqui, para quem não conhece o programa, do que se trata o programa Bolsas pela Paz. Está aparecendo para vocês? Tá. Mudou a tela, não? Ei, Tá aparecendo no computador. Está na primeira tela ainda. pois é. O que acontece? Clica aí na segunda tela, Rui. Eu estou tentando, né? Só que esse troço não se dá bem comigo, viu? Eu não sei o que acontece. Eu acho que o Nunes faz falar só comigo. Deixa eu voltar aqui. Por que acontece isso? Interromper. Vamos lá. Ô Nunes, eu ponho aqui compartilhar tela cheia, clico na apresentação, mas ele continua mostrando todos os participantes aqui e eu não consigo movimentar. Então, vai você daí, eu vou interromper aqui, você passa para mim, tá bom? Tá, vou abrir aqui. Minutinho. Esse Meet, vou te contar, viu? De vez em quando...
Dá uma vergonha. Tô baixando aqui. Nunes, aquela extensão para gravar, transcrever a... Oi? Nunes, lembra que para transcrição de reunião, conseguiu instalar? Ainda não. Ah, é tão prático, viu? Pronto aí? Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, esse é um programa que existe desde 2002 no Rotary International. E vejam que estamos tratando com lideranças, né? Então, o candidato, ele não é uma pessoa que queira um curso a mais. É uma pessoa que, como a gente diz sempre, ela já está com a mão na massa. Aí tem papagaio de pirata aqui, ó. Aí. Então, a gente busca talentos especiais. Então, vamos ver que tipo de gente, que tipo de candidato que a gente busca. Próxima, Nunes. Olha só, como se disse outro dia aí, o Rotary é irritantemente organizado. Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor, se puder fechar. Então, nós temos lá no site do Rotary, o programa Bolsas pela Paz, ele é vinculado à Fundação Rotária. Então, se for lá em Fundação Rotária ou numa Rotary, em nossos programas, vocês vão achar o Bolsas pela Paz. E tem ali o link, né, em que tem todas as informações. Quer dizer, todas é maneira de dizer, mas dá amplitude do programa. Próximo. Nós temos o programa em que a nossa candidata está se inscrevendo é o mestrado, tá? O mestrado são oferecidas 50 bolsas por ano e varia um pouco a duração de centro para centro, tá? Ou seja, de universidade para universidade. E, resumindo, numa linha, a pessoa precisa ter, assim, ser uma pessoa daquelas especiais, que tenha se saído muito bem na sua formação, comprovadamente por histórico, tá? E que esteja envolvida full-time durante 3 anos em ações de paz e desenvolvimento. Próximo. E existe um outro, que não é um mestrado, né? Mas é para também pessoas já formadas, de aperfeiçoamento profissional. Ou seja, é uma especialização. Esse são 80 bolsas, até 12 meses, mas que tem um trabalho, ele é um pouquinho diferente, porque ele tem um trabalho de campo, tá? A pessoa, ao se inscrever, ela tem que ter um projeto, tá? Então, é como você vai fazer um mestrado, um doutorado, você já tem que ter uma ideia do que você quer escrever, tá bom? Eu peço desculpas pelo barulho de fundo aqui, mas eu não tenho controle sobre ele, tá? Um minutinho só. Aí, veja só que você precisa ter um trabalho, é pré-requisito estar atuando há 5 anos. Então, a especialização, ela é mais curta, mas exige um envolvimento já, você ter tido um envolvimento maior, quer dizer, durante 5 anos, tá? Vamos lá. Nós temos 5 centros Rotary pela Paz. Esses que estão em negrito azul forte, eles são os centros Rotary pela Paz. Então, nós temos aqui à direita, aqui, né, o mapa mundi está aberto da direita para a esquerda,
aqui a universidade, aqui Duke University e University of North Carolina. Na verdade, aqui são duas universidades americanas em que o candidato pode fazer curso em ambas. Ele pode escolher as disciplinas. Então, não é uma universidade só, são duas. Depois nós temos aqui Austrália, Queensland, nós temos o Japão, Christian University, nós temos aqui na Europa, Bradford, no Reino Unido, e Uppsala, na Suécia. Então, são 5 centros voltados pela paz, onde se faz os mestrados. Cada uma delas, o candidato ele vai escolher um centro que tenha mais afinidade, que tenha, vamos dizer, com o qual ele se identifica mais pela sua formação, pela sua atuação e pelo que ele quer realmente se aprimorar, certo? Então, por exemplo, aqui a Suécia, nós temos aqui o o Henrique. O Henrique, ele fez 17 e 18 pelo Distrito 4310. E ele é um engenheiro militar, formado nas Agulhas Negras, especialista em desmonte de minas, e ele foi para Uppsala. Por quê? Porque Uppsala, ela é tido como um dos maiores centros mundiais de armazenamento, pesquisa e trabalho com dados socioeconômicos, dados dos conflitos, tá? Então, eles são muito bons nisso. Aqui, Bradford já é mais gestão e administração de conflitos, e assim por diante. O Japão tem um foco mais do lado artístico, tá? E nós temos outros 2 centros, Makerere, aqui, University, que é em Uganda. E o outro que começou a funcionar, eu não sei ler esse nome aqui, tá? Outro dia eu conheci uma moça, uma rotaractiana, que ela fez um intercâmbio na Turquia, então ela me ensinou a ler isso aqui, mas eu não aprendi. Bahçe, esse C cedilha aqui se fala tchê, tá? Bahçerir. Então, esse centro, ele começou a funcionar este ano de 2025. Inclusive, teve uma conferência internacional da paz, da presidente de RI, que focou muito a sua gestão em paz e mediação de conflitos aí. E ela fez essa conferência em fevereiro, lá na Turquia, para inaugurar esse centro. O que diferencia, além de ser a especialização, esse da África e esse da Turquia, eles são voltados a cursos para pessoas focadas no território daquele continente. Então, Uganda, na África, vai fazer gente da África. Ah, mas precisa morar na África? Não necessariamente. Se você tiver um brasileiro, um europeu, um americano, que trabalhe com os problemas da África, em prol da solução dos problemas da África, ele pode se candidatar a esse centro. Já a Turquia, foi criado esse centro visando trabalho específico com os problemas do Oriente Médio. Quase não tem, né? Então, vocês vejam, essa é a característica. Próximo. Essa é uma espécie de visão, né? Espécie não, está escrito aí que é uma visão. O que os Centros Voltados pela Paz promovem? Nós temos hoje já 1.800 alunos, ou seja, ex-bolsistas. Esse povo, eu vou mostrar já, eles estão trabalhando por paz e desenvolvimento no mundo inteiro. E eles constituem uma forte rede de pessoas envolvidas com esse tema. O Rotary acredita que essa rede, ela pode trabalhar pela paz. Não tem nenhum ex-bolsista desempregado. Pelo contrário, eles meio que são caçados após a sua formatura para trabalhar nos mais diversos centros, seja em ONGs como Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, ou a ONU,
ou uma série de coisas como a gente vai ver aqui. E quanto mais pessoas comprometidas com isso e capacitadas para isso, nós tivermos, melhor. Próximo. O que precisa? Vejam só as características. Nós não estamos falando de pessoas simplesmente recém-formadas, né? Então, não é um intercâmbio, é um programa de bolsa. Ninguém vai fazer isso para melhorar o inglês. O seu inglês tem que ser fluente. E não é você ser um Rolando Lero em inglês, não. Você tem que ter certificado de proficiência, tá? Então, tem as IELTS, TOEFL, Cambridge, uma série de institutos aí que certificam, e você tem que verificar para o centro Rotary pela Paz que você vai, o que ele exige. Às vezes o certificado que você tem não serve para certa universidade, tá? Não serve. Então você tem que se aplicar. Ah, mas eu já falo inglês, por que eu preciso de certificado? Bom, tem uma exceção. Se você, por exemplo, se formou na Inglaterra, a língua usada no seu curso de graduação foi o inglês. Ah, você comprova pelo seu histórico, beleza, você não precisa de certificação. Tá? Bom, ter bacharelado. Eu sou engenheiro civil, eu posso me candidatar? Em tese, sim. Não há restrição a nenhuma profissão. Mas será que eu, construindo casas, se fosse isso que eu fazia, né? Eu poderia me candidatar? Mais difícil. Mas, por exemplo, se eu tivesse envolvido num programa de construção de casas populares para pessoas de baixa renda, espera aí, já começa a ser diferente, porque é uma área de desenvolvimento, né, econômico, né, geração de renda, redução de pobreza, né. Tivemos um candidato aí que trabalhava com isso e ele foi aprovado, quer dizer, mas não só com isso. É preciso ter. Então, aqui, majoritariamente, são pessoas da área de humanas, tá? Então, tem muitos que se formaram em relações internacionais, outros que fizeram economia ou direito, né? Trabalha com direitos humanos, por exemplo. Então, há uma gama muito grande de formações, mas não há restrição a nenhuma delas, apenas tem que estar, a sua atividade, a sua ação, tem que estar muito relacionada àquele centro que você vai escolher. Compromisso com a paz, né? E compreensão aí intercultural, né? É uma pessoa que tem que ser um cidadão do mundo, ou está disposta a isso, tá? Em quê? Olha, eu já fiz vários cursos fora, eu já conheço outras culturas, isso ajuda em muito. É pré-requisito? Não, não é pré-requisito, mas ajuda em muito. Na sua profissão, né? Seus contatos pessoais, as suas atividades comunitárias, quer dizer, tudo isso vai estar não só no seu currículo, mas vai estar numa série de coisas que você vai preencher no application e vai poder comprovar. A tela de abertura vocês viram. Investindo nos líderes atuais para melhorar os líderes do futuro. Liderança é uma palavra-chave. O candidato que é muito bom, mas ele nunca coordenou nada, ele nunca liderou nada, é difícil. Eu diria que não tem chance, tá? Porque é um programa para líderes, tá? E para melhoria dessas lideranças. Os 3 anos de experiência, período integral, em paz e desenvolvimento. Então, vejam como é amplo paz e desenvolvimento, né? O cara que trabalha lá com os soldadinhos, nós tivemos uma candidata há 3 anos, ela trabalhava com os soldadinhos do crime lá em Bertioga, tá? Aqueles que eram cooptados pelo crime organizado. Ela trabalhava vamos dizer, com direitos humanos, né? E uma advogada, e era uma área dela. Então, vocês vejam, isso é tentar
tirar essas pessoas do crime. E a experiência internacional é desejável, mas não é obrigatória. Próximo. Quem não pode? Então, ali no slide anterior, a gente deu um perfil da pessoa. Aqui, quem não pode? Não é para rotariano. É aquela história, a Fundação Rotária investe para a sociedade. Porém, rotaractiano, que não tenha dupla filiação, não seja filho de rotariano, primo, parente, qualquer coisa, pode. Funcionários, quer dizer, a estrutura burocrática do Rotary está fora. E aí, cônjuges, descendentes diretos, filhos, qualquer vínculo parental com rotariano não pode. Ex-rotariano, você tem um período aí, né, uma carência de 36 meses. Se você foi rotariano, você precisa ter deixado de ser há no mínimo 36 meses. E você precisa ter no mínimo os 3 anos de formação universitária e um detalhe. Eu fiz uma pós-graduação, terminei o ano passado. Não pode. Você tem que ter terminado há pelo menos 3 anos. Por que isso? Não sei. Eu acho um certo absurdo, porque se aperfeiçoar é sempre bom, mas eles querem investir em pessoas que estejam já fora de cursos de capacitação, formação, há pelo menos 3 anos. Próximo. O que é... Eu vou falar aqui do mestrado. A especialização tem pouquinha diferença, tá? Mas o mestrado é... Então, primeiro, botar a bunda na cadeira lá, estudar. Tá? Treinamento acadêmico. Experiência de campo. Quer dizer, não é só teoria. Você vai para o campo para ver coisas na área que você está estudando. Você faz um networking com o mundo inteiro. Porque o Rotary, se tem um programa que você vai ver diversidade, é o Bolsas pela Paz. Há uma diversidade étnica, né, cultural, né, geográfica. Tá? Inclusive, não, você vai ter pessoas de 40, 50 anos aqui, não tem problema. Tá? Há uma predominância de mais jovens, né, que é o que o Rotary gostaria de investir, mas ele não vamos dizer, não é um problema o fator idade, desde que não seja, ele não vai selecionar 50 bolsas para 50 a mais. Não vai. Tá? Então, o Rotary é muito técnico e é um programa, assim, que a seleção é de altíssimo nível. Workshop, você vai ter que falar lá muito. Você vai ter que apresentar muita coisa nos cursos. Ou seja, desenvolvimento de liderança, você vai... É oratória, né? Quer dizer, você tem que se expressar, se comunicar, e isso, o curso, ele é uma permanente, tá? Então, os workshops, e você tem que apresentar um trabalho final, que normalmente você escolhe uma área em algum país, normalmente não é no país onde você está fazendo o curso, e o Rotary paga tudo para você. Você vai ficar lá daqueles 18 a 24 meses no mestrado, e você vai fazer isso, tá? Próximo. O que consiste a jornada aí do candidato? O candidato, ele tem, do dia 1º de fevereiro de cada ano até o dia 15 de maio, né, às 23h59, para subir, né, enviar o seu application. O application, ele tem uma plataforma chamada Embarque, que ela é exclusiva para esse programa. Então, lá nessa plataforma, se você se inscreve, eles vão te dar um login e uma senha, e ali você vai conviver com aquele seu application durante esses 3 meses e meio. E você vai fazendo, e ele vai salvando, e você muda, e etc. Até você enviar, você pode mexer. O que ele consiste? Né? Tem que fazer tudo em inglês.
e os documentos que você vai colocar lá tem que ter tradução juramentada. Então, eu fiz uma listinha aí, ó, dados pessoais, etc. Quando você entra lá, os primeiros 15 dias depois de 15 de maio, a equipe do Rotary International vai verificar a sua elegibilidade. Tá? Então, existe teste de elegibilidade pelo próprio site do My Rotary World. Você pode ir lá antes e fazer seu teste de elegibilidade, mas eles vão comprovar isso lá depois. Seleção, você vai escolher mestrado ou aperfeiçoamento profissional e vai dizer o distrito de origem. Tá? No caso, a nossa candidata, ela vai se inscrever pelo 4621, tá certo? E não importa, ela é de Belo Horizonte, não importa, tá? Ela vai falar, tem umas perguntas objetivas sobre cada experiência profissional. Se ela teve 3 empregos, ela vai falar desses 3 empregos, onde foi, com quem ela trabalhou, o que ela fez, que experiência que ela teve lá, se ela liderou, não liderou. Se ela teve 4, se ela teve 5, se ela teve 6, ela vai colocar tudo lá. Ela vai pôr o currículo em inglês dela, faz um upload desse currículo. Ela vai falar do mesmo jeito da experiência profissional, ela vai falar da experiência acadêmica, de cursos superiores, de graduação ou pós-graduação, tá? Vai falar sobre cada uma das experiências. Vai colocar o histórico escolar, vai fazer o upload do histórico escolar, também com tradução juramentada. Experiência profissional, já teve? Fale sobre ela. Em que país você teve, o que você fez lá, quanto tempo você ficou, qual a data de início, qual a data de fim. Ela vai também apresentar uma graduação em cada língua que ela fala. Então, ela vai falar assim, tem lá alguns estágios, por exemplo, em inglês, acho que é C, é B, não sei o quê, B, não sei o quê, tem os níveis. Ela vai se autoavaliar e colocar lá qual é o nível de cada língua que ela fala. Preferencialmente comprovando isso, mas isso aí é só declaratório. E ela tem que apresentar até 3 recomendações, 2 obrigatórias. A primeira, uma profissional. Você teve um chefe lá que vai dizer que você é cara ou o cara. E vai classificar você. Aí você fala, ele é excelente. Aí vem a perguntinha, ele é excelente? Então demonstre alguma coisa que ele é, a excelência dele nisso, naquilo. É bem assim pegado o negócio. A acadêmica, a mesma coisa. O cara que foi, sei lá, orientador do mestrado da pessoa, ele tem que escrever uma carta. Ele não vai escrever uma carta, ele vai receber um link e vai responder as perguntinhas lá também, que dá uma caracterização. E o clube? O clube também. Por que você está apresentando essa candidata? Como é que você conheceu ela? Então, só que a do clube é opcional, mas é desejável que tenha. E, por fim, aqui é que a coisa pega. Você tem que escrever 4 redações sobre determinados temas. O que é paz e desenvolvimento para você? O que você já fez nisso ou naquilo? Por que você está escolhendo esse Centro Rotary pela Paz? Aí você tem que ir lá pesquisar o centro, pesquisar vamos dizer, a grade curricular, pesquisar os professores de lá. Eu quero lá porque tem essa disciplina, porque esse pesquisador lá já escreveu esse livro, que eu me identifico muito. Quer dizer, é profundo, não é mais ou menos. E é de 300 a 500 palavras cada resposta. Próximo. Terminando, gente. A nossa candidata. A nossa candidata é a Larissa. E como é que eu encontrei essa moça? Eu fui num evento que não era do Rotary, mas era coordenado por uma rotariana em Piracicaba, que era o Dia de Doar. E veio essa menina que falou de tudo que ela já fez, aconteceu no Brasil, isso, aquilo e tal, das coisas. Eu falei, essa menina é uma candidata em potencial. Acabou o evento e fui conversar com ela. Falei, Larissa, você já ouviu falar disso? Não, tá. Falei, posso te mandar o material? Aí você vê.
Mandei o material para ela, ela viu, respondeu e topou ser candidata. E aí, olha só, eu apresentei, eu falei para o clube da companheira que estava coordenando a atividade, falei, olha, vocês não querem apresentar? Uma questão de ética. Eu conheci através de uma candidata, de uma companheira de outro clube, falei, olha, vocês não querem. Aí falaram daqui, né, como ela é de Belo Horizonte, esses clubes presenciais, né? Ela, não, ela que procura um clube em Belo Horizonte. Ela não conhece o clube lá. Falei, Larissa, conversei com o Ivan, nós apresentamos você. Fica tranquila. Então, quem é a Larissa? Aí você já viu, é uma pessoa da área formada em Relações Internacionais, mas com uma consistente experiência já de 4 anos em projetos sociais, políticas públicas, terceiro setor. Veja, ela já trabalhou pelo Brasil afora, já tem uma experiência internacional, né? É fluente em inglês, tem 2 certificados e também habla espanhol. Próxima. Agora, o Ivan vai passar a mensagem dela. Vocês têm alguma pergunta antes disso? Só para complementar, nós teremos uma segunda candidata no distrito, que ela era de Capão Bonito, e ela já foi candidata o ano passado, é Olívia. E ela está morando agora, o marido dela é dinamarquês, ela está morando na Dinamarca. Mas será candidata e ela será apresentada pelo Rotary e Club Tropeiros, como no ano passado. Tá? Any question? Ok? Então, manda aí. Vídeo. É o Ivan ou o Nunes que vai passar? Tô abrindo aqui. Olá, meu nome é Larissa, tenho 27 anos, sou formada em Relações Internacionais pela PUC Minas. Atualmente estou morando aqui em Belo Horizonte e tenho interesse, né, em me candidatar no programa de bolsas do Rotary, né, que é o Bolsas pela Paz. E agora eu vou contar um pouquinho a minha história e como eu cheguei até aqui. Sou uma pessoa que trabalha na área humanitária, né, sou trabalhadora humanitária já tem alguns anos. Desde 2019, quando eu comecei essa área de terceiro setor, direitos humanos, de fazer parte de projetos sociais. A minha primeira experiência foi em 2019, quando eu fui voluntária da Teto Minas. E a Teto é uma organização que faz construção de casas emergenciais para comunidades, né? Então a gente ajuda construindo casas mesmo. E foi uma experiência muito importante para mim. Em 2020, comecei a entrar de forma mais prática na área migratória, que é a minha área, né, que eu foco mais dentro da área humanitária. Então, eu fui voluntária do Serviço Jesuíta na área de proteção, ajudando na documentação dos refugiados e imigrantes aqui em Belo Horizonte. Depois disso, eu me formei em Relações Internacionais pela PUC em 2021. Em 2022, eu fui contratada pela Plan International, assumindo o cargo de analista de monitoramento e avaliação. E era de um projeto que era voltado para a implementação de educação financeira para meninos e meninas. E esse projeto acontecia na região nordeste do país. Então, ele atuava no interior do Maranhão, em São Luís também, na capital, e em Teresina, no Piauí. Então, é um projeto que era voltado para isso e foi uma experiência muito importante para mim, porque, no geral, o projeto conseguiu impactar mais de 6 mil meninas com ensinamentos sobre educação financeira. E foi um projeto que foi a minha porta de entrada mesmo nas organizações do mundo humanitário. Depois disso, né, eu comecei a continuei atuando na área de migração, né, voltando, que era a área que eu comecei e que é meu maior interesse. Fui educadora social em um abrigo para refugiados aqui em Belo Horizonte, pelo Serviço Jesuíta, Migrantes e Refugiados, e era um abrigo em parceria, né, do Serviço Jesuíta com a Prefeitura de Minas Gerais, de Belo Horizonte, na verdade. Então, foi uma experiência muito rica também, porque esse abrigo acolhia refugiados indígenas
e foi uma experiência que eu pude aprender muita coisa, né? Aprender mais sobre a cultura indígena e aprender mais na vivência como é lidar com os refugiados e afim. Depois disso, em 2024, eu fui contratada pela Avice e fui para Roraima. Me mudei, né? Saí daqui de Minas Gerais, fui para Boa Vista e comecei a trabalhar na Operação Acolhida, em um projeto da Avice, com parceria com a Unicef, voltado para a proteção das crianças e adolescentes refugiadas lá na Operação Acolhida, né? Então, também foi uma oportunidade muito rica para mim profissionalmente. Eu pude ter contato. A gente era meio que o primeiro contato, a ponte de contato dos refugiados que chegavam aqui no Brasil. E lidar com casos, né, gigantescos de violações de direitos humanos, violações de direitos das crianças. Isso foi muito desafiador para mim, mas também foi muito enriquecedor profissionalmente, porque eu pude aprender muitas coisas. Devido a essa minha trajetória no mundo humanitário, quero continuar e expandir mais a minha carreira de sentido internacional. Por conta disso, né, fiquei sabendo das bolsas do Rotary, né, que é Bolsas pela Paz, de intercâmbio, né, de mestrado, e achei muito interessante. Fui convidada por um rotariano do e-Club 4310, e ele me convidou a participar e aplicar para esse programa de mestrado, exatamente por ver que eu tinha um perfil para essas bolsas, né, do Rotary. E acredito que vai ser muito importante para mim profissionalmente, tanto profissionalmente como pessoalmente também, ter a oportunidade de conhecer outras pessoas, de conhecer outros profissionais na área. Possuo interesse na bolsa exatamente por ter a oportunidade de internacionalizar minha carreira e de poder espalhar mesmo as missões do Rotary, as metas do Rotary, que eu acho que condiz muito comigo, então por isso que eu tive interesse em me candidatar, né? No momento estou preparando minha documentação para o application, né, do mestrado desse programa de bolsas pela paz. E acredito que seria uma ótima oportunidade para eu continuar a minha carreira na área humanitária e expandir ela mesmo para outros lugares do mundo, que eu acho que eu particularmente gostaria muito ainda de atuar e de poder ajudar outros projetos além daqui do Brasil. Rui, verdadeiro caça-talentos, hein? Veja, passou, você tem que pegar, É né? isso mesmo. É muito raro. Era, É era, muito. era isso que eu e a Patrícia éramos fortes aqui em Cabreúva. A gente sabia o candidato certo. Rui, tem uma dúvida. Ela vai estar sendo feita a inscrição aqui durante esse período. Se ela for aprovada, vai iniciar. Para efeito de Rotary, isso vai contar para essa gestão agora ou para a gestão do Gigliotti? Explica para nós como é que funciona. Posta para as duas, porque, na verdade, ela é selecionada, o candidato é selecionado em 25. O processo é ao longo de todo o ano. Ela se inscreve até 15 de maio. A habilitação ali no começo, normalmente é habilitado, porque o candidato que já preenche isso aí já viu as coisas, então não tenho receio disso. Mas ela só vai ser comunicada da aprovação ou não a partir de 1º de novembro. Tá? Então, já é no ano 25, já é no segundo ano. E ela, se aprovada, ela vai iniciar em 26, tá? Então, não tem muito isso de contar, conta para os dois, tá, na verdade. Não, a minha pergunta, você sabe que teve segundas intenções, né? Não que eu esteja com segundas intenções com a moça, mas estou com segundas intenções em relação a metas, né? Porque se valesse para esse ano agora, nós não aproveitaríamos isso em questão de meta, né? Mas se for para o do Gigliotti, aí dá para já cumprir uma meta importante aí de bolsas Veja, pela paz, né? a meta aqui é de indicação. Nós cumprimos a meta de divulgação. Quer dizer, além de divulgar, nós estamos indicando. Então, está cumprida a meta no seu ano, certo?
Não, sim, isso eu sei. Eu queria saber se depois ainda, se tiver uma meta lá de vocês indicaram alguém que foi aprovado, aí entra no Gigliotti, certo? No ano que vem. Não, acho que não tem essa meta lá. Tá bom. Mas parabéns, realmente foi um achado, né? Você caçou, como diz a Débora aí, você pegou no laço aí e aproveitou aquilo que o pessoal não quis aproveitar, né? E é uma pena para eles, né? Vamos ver o que vai acontecer. Potencial, eu acredito que ela tenha bastante, apesar de que imagino que haja quantos candidatos aí no Brasil que estão concorrendo aí com ela, né? O nível é daí para cima. Então, não, pode ser que ela tenha que se aplicar outros anos. Eu conheci candidato que se aplicou 3 anos até conseguir. Mas, veja, agora, eu já estou terminando aqui, Edson, fica tranquilo, e estou pedindo licença também, porque estou sendo requerido aqui. Ela vai mandar todos os documentos para mim, eu compartilho aí com vocês, e nós vamos ter que receber o link e fazer a apresentação, eu faço um rascunho, compartilho com vocês aí depois. Perfeito, Rui, muito obrigado. Você está liberado aí, vai dar baixa lá no hotel, que eu não quero pagar a sua segunda diária aí não, viu? Obrigado. Tchau, bom domingo para todos. Obrigado, Rui. E boa reunião aí, depois eu vejo o resto. Com certeza, vai estar gravado lá. Inclusive, vamos mandar essa reunião para ela. O que você acha, Rui? Pode mandar. Interessante, né? Muito bom. Então, vamos prosseguir. Confiante. Gigliotti, você falou alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Não, depois você me dá 2 minutinhos aí que eu quero falar só sobre o ano que vem, sobre alguma posse, alguma coisa assim. Ok, perfeito. Então, vamos aqui para o terceiro assunto, que aproveitando que a Débora está por aí, que é o intercâmbio de curta duração. Débora, o que eu gostaria que você desse um apanhado é nessa questão, alguns detalhes. Por exemplo, para onde que é o intercâmbio? Acho que eu não peguei no dia que vocês estavam conversando no chat lá nosso, no grupo. Eu não peguei esses detalhes. A pessoa é daí de Cabreúva. Como é que vai ser os procedimentos? Você já está sabendo de todos os procedimentos? Porque o Rui começou a falar alguma coisa naquele dia, mas eu não sei. Alguma coisa você disse que já sabia, que já estava encaminhado. Dá um apanhado geral disso daí, para a gente ficar sabendo aqui, tá bom? Faço sim, mas antes de falar do próprio intercâmbio, eu preciso fazer uma pergunta fundamental para o nosso clube, se a gente está certificado. Acho que isso você já perguntou naquele dia, sim, sobre a certificação. Não, eu me lembro de alguém ter perguntado sobre a certificação lá no grupo. A certificação é antes da abertura das inscrições, nosso clube tem que enviar o oficial de intercâmbio do clube, não sei quem é, que é da comissão de intercâmbios, tem que mandar um formulário preenchido, indicar quem são os conselheiros, com antecedentes criminais e tudo mais. Tem uma seleçãozinha que tem que ser feita. Tá, mas isso tem a ver com a elegibilidade? Sim, se o nosso clube não tiver certificado, a gente não pode indicar o intercambista. Bom, então, teoricamente, nós não estamos certificados ainda, porque só depois de mandar esses documentos é que nós estaríamos. Isso. Quem que é da juventude, de jovem, essas coisas? Deste ano, a juventude é o Guilherme, e eu não acredito que a gente possa contar com ele nessa situação que ele se encontra hoje. Só vai ver com a Roseli, né, depois, e com o Rui, precisa ter a certificação, pelo menos precisava, né, para indicar esses jovens para fazer a inscrição. Então, primeiro ponto, se a gente não tiver, a gente não vai conseguir indicar, né?
infelizmente. E você sabe se tem prazo, se estamos ainda dentro do prazo? Como é que tá? Não, a certificação tem que estar feita antes de abrir as inscrições para o intercâmbio. Então, quem tiver Quando nessa abre? parte, já abriu. Ah, já abriu. Mas então já estamos fora. Então, eu aí que eu me falei, eu acho que o clube não tem a certificação, eu acho, né? Tá, Porque, então eu vou checar, eu vou cuidar dessa parte aí tá, para saber. entendo a certificação, aí sim a gente pode, porque para ele se inscrever, ele tem que ter um clube patrocinador, né? O patrocinador não financeiramente, mas quem vai estar patrocinando essa inscrição, autorizando esse jovem a se inscrever para o programa, tá? Tem o programa de curta e de longa duração. Esses dois jovens são. Pode falar, Edson. Rapidinho, rapidinho. Teve uma solicitação, não sei se o de curta duração ou de longa duração é a mesma coisa, mas teve uma solicitação de uma pessoa de longa duração, de uma jovem, de uma menina aqui, que acho que de 92, se eu não me engano, e eu consultei a Roseli falou que nós éramos elegíveis sim. Então que Agora, bom. isso foi uma... eu consultei a Roseli, falei, Roseli, qual que é o ano, tal, ela pode, consegue? Ela falou, sim, e o E-Club é certificado. Isso foi uma colocação dela em fevereiro, mais ou menos, porque aí a inscrição ia, desse ano, a inscrição ia até março, e ela falou, o E-Club é elegível. Agora, confirma, por favor, tá? Não, mas essa foi uma colocação que ela me fez. Mas se a inscrição ia até março, então já acabou. Não, mas esse era para longa duração, para jovens. Ah, tá. Jovens, intercâmbio de longa duração aí para jovens, tá? Não é o de curta duração eu não tenho essa informação. Tá. Nunes, fala aí, Nunes. Essa questão é bom confirmar com a Roseli, sabe por quê? Porque naquele começo lá da gestão tem aquela série de workshops que a gente participa, né? Então, na minha gestão, para a gente ser elegível, só bastou cumprir aquelas metas essenciais lá do comecinho da transição de um presidente para outro. E eu acredito que é bom ver com a Roseli se a gente precisa só enviar alguma documentação, porque essas questões, esses workshops, a gente sempre participa, né? Então, as metas básicas sempre a gente está fazendo. Eu estou falando como era a certificação lá, né, na época do Rotary Club de Cabreúva. De repente mudou, sim, a forma. Agora, e a gente deve estar. É o seguinte, então vamos resolver essa... Só uma informação, né? Esse ano, quem participou do workshop da juventude foi o Rui, né? Acho que, se eu não me engano, lá no lugar do Guilherme. Então, eu creio que está certificado, sim. Eu recomendo seguir em frente. Sim. Sim, mas eu vou conversar com a Roseli de qualquer maneira, tá? Ótimo. Se a gente está certificado, então, na sequência, aí a gente pode indicar, né? Patrocinar, porque daí eles vão preencher, eles vão fazer um preenchimento, a gente assina enquanto clube e eles dão prosseguimento na inscrição, né? Você falou que são dois? Eles têm que pagar uma taxa que eu acho que dá R$800, que é para a Fundação Rotária, independente se ele for aprovado ou não, essa taxa não volta. Eles sabem disso, né? Que tem que recolher esse valor. E enviar os documentos lá necessários. Eles têm que ter... Me diga uma coisa, esses dois jovens são da mesma família? Eu não, vou falar deles agora. Eles são... Tem 14 e 15 anos, né? Depende da idade do ano, do mês que nasceu. Não pode escolher o país, tá, Ivan, que você perguntou. Não, você não perguntou. É por conta da lista deles, de quanto a nota que eles tirarem nessa prova, na seleção, é que vai ter ordem de chamada de escolha dos países. Quem são esses jovens? Um é o filho da Patrícia, né? A Patrícia, acho que todos conhecem, você lembra, né, Ivan, da Patrícia? Patrícia Santos, que foi intercambista, líder. Ah, tá. A morena. Agora eu lembrei. O filho dela
a gente conversou e ele se interessou, que tem o perfil, né? São jovens que têm o perfil, para curta duração, que normalmente vai de 2 a 3 meses, pode ser de 1 a 3 meses. Normalmente, isso aí vai acontecer, nós estamos só em 2027, provavelmente final de 2026. A inscrição, o processo é todo feito, começa agora, aí a seleção, provas, começa no próximo ano, que é no próximo semestre. E a outra garota é a filha de uma família que sempre ajudou aqui a receber os intercambistas, inclusive dos clubes de Itu, né? Que a gente criou bastante afinidade e a gente ajudou bastante também os clubes vizinhos aqui de Itu na recepção de longa e de curta duração, né? Equatorianos, mexicanos. Então, essa família gratuitamente já tinha esse perfil de receber intercambistas. E agora a filha dele está na fase e manifestou o direito de também querer fazer, né? As duas famílias são aptas para receber também os intercambistas, né? Que o intercâmbio é troca. Então, eles estão super preparados, são famílias idôneas, né? Que para receber também e proporcionar a recepção deles, né, nas escolas, visitas culturais, sociais, enfim. Isso, eu acho que até dispensa aí comentário do know-how para a gente fazer isso, que a gente sempre fez isso com bastante maestria, né? Então, eu particularmente, né, ficaria muito feliz por poder patrocinar esses dois jovens que eu conheço, né, de perto, e eu sei que eles vão levar e vão trazer muita coisa para nós. Eu acho particularmente que só um detalhe, Gigliotti, um minuto, que existe o ponto mais importante a ser checado antes disso tudo que você falou, que é o correto, que é a sequência, né? Que seria saber estamos ainda no período de inscrição ou já perdemos? Tá? Porque se perdemos, tudo isso que você falou... Vai até julho, vai até dia 4 de julho. A inscrição vai até dia 4 de julho? Tá. Então, 4/7. Isso eu não sabia. Eu mandei lá, eu acho e que... segundo, a questão da elegibilidade. Isso eu vejo com a Roseli, ela vai estar atualizada e a par, né? Isso eu vejo. Diga, Gigliotti. Não, só queria perguntar para a Débora, essa segunda família, eu conheço alguém que eu conheço? Não? Acho que não, Gi. Eles moram aqui no meu condomínio, inclusive. Tá bom. E aí, antes de trazer para o clube, a gente fez eles me convidaram para um café para falar do interesse, eu expliquei para os jovens do que se tratava, porque eu achei importante explicar, saber dos jovens se realmente eles estavam interessados em se inscrever, e até da possibilidade de não serem aprovados, né? Porque a inscrição não significa que eles vão ser aprovados, né? E falei também, deixei claro a contrapartida depois do retorno, o que é ser rotariano. Falei justamente para essa família, né, que a gente vai provavelmente convidar para participar das nossas reuniões, quem sabe ser membro do nosso clube. Entrar num interact aí de algum clube, né? Isso, que a gente tem sempre os eventos, que precisa sempre de jovem para estar ajudando, né? Como o evento dos alunos que eu fiz. E eles foram unânimes, e a gente sabe que se é só pedir e falar que eles vão estar juntos, né? Falei do programa do Rotaract, que quando eles tiverem a idade, né? E deixei claro para esses pais também, né? De que a gente gostaria muito depois que eles participassem efetivamente de um clube, que eles têm perfil. Eu fiz aquela sondagem e preparação toda também, já pensando na possibilidade deles virem para o clube também somar com a gente, né? Débora, o ano que vem, Juventude e DQA. Pode deixar. Então, eu fiquei feliz, né? Porque eles lembraram de mim, que eu tô no clube, e quiseram o nosso clube, senão eles iriam em Itu.
E eu falei, não, vamos fazer para o meu clube, eu acho que vai ser bom para a gente, né? Isso, né? Minha opinião, porque trabalhar com o intercâmbio é muito gostoso, né? Essa troca. E é muito enriquecedor para o clube, né? Você, né, Ivan, trabalhou comigo no IGE quantos anos, né? Na Nossa, subcomissão. Aquilo era muitos anos. a vida, né? A gente era muito gostoso, né? É uma pena que o Rotary faz determinadas mudanças, às vezes, que não só nos surpreende, como também nos entristece, né? O IGE Verdade. era um programa, para mim, excelente. E É, agora puseram esse, eu não sei nem o nome mais como é novas que é. gerações, novas gerações. Então, e eu não vejo assim aquela mesma movimentação, entusiasmo, tal como tinha do IGE. Não vejo. Pode ser que esteja ocorrendo e eu é que estou por fora, né? Eu acho que Não não tem. sei. Eles não querem nem patrocinar mais, né, a Fundação Rotária? Então. Aí, mas e aí disso, se a gente for começar a falar mal do Rotary aqui, a reunião vai até às 6 da tarde e não termina, né? Claro que não. Então, vamos A deixar. questão é assim, eu queria saber se o clube apoia, né? Em apoiando, aí eu já vou marcar com essas famílias e quero apresentá-los também numa reunião virtual, Não, né? eu posso até fazer uma enquete, só para confirmar legalmente a coisa, né? Fazer uma enquete lá, quem aprova e tal, do Ivan, texto ali, você aprova o texto, eu ponho para enquete e a gente toca o barco, que eu tenho certeza que o clube vai aprovar. Ivan, nós Isso estamos eu em não tenho seis. dúvida. Estamos em seis aqui, nós podemos Já está votar já e aprovado. aprovar e tocar o negócio em frente. Alguém é contra? É verdade, nós estamos em 6. Minha opinião, vamos embora. Depois que o Rui saiu, eu pensei que a gente ficou em 5. Não, mas estamos em 6, está certo. Tá Então, certo? vamos lá. Quem vota, põe positivo aí na mão, põe positivo Positivo. no negocinho lá que aparece, que eu não sei o nome, e vamos em frente. Então, eu já vi Eu que não sei nem onde põe esse deu mais negócio. de Ah, é 6. aqui, achei. Põe aí o negocinho. Isso, ele pôs o Agora negocinho. Então, tá bom. finalmente está certificado, né? Pronto. Então, está aprovado, fica registrado em ata depois. Só verifica a Só certificação, que eu preciso acho ver que está. eu só preciso ver essa questão da elegibilidade com certeza, né? Preciso dar certeza disso, tá bom? Está aqui marcada a minha pendência. Vamos prosseguir? Tudo bem, Débora? Ótimo, perfeito. Muito Tá obrigada. bom. Eu que agradeço. O Rui, o Edson quer falar sobre a sua gestão, eu acho muito justo, a gente não tinha colocado aqui na pauta. Eu vou fazer o seguinte: o Cláudio, podemos deixar a falar do projeto de Páscoa quando vierem as fotos da Roseli, da Rosimeire? Cláudio? Oi. Oi, bom dia, companheiros. Perdoe o atraso aí no chegar na reunião. Eu acho melhor, Ivan, até porque Isso. eu pedi já para ela 2 vezes para me mandar as coisas, ela ainda não mandou. Eu não sei se Ela demora um pouco porque ela vai publicar no Facebook, no Instagram, ela vai fazer todas essas Isso, coisas. exatamente. Então a gente pode deixar para a próxima reunião, com certeza. Eu só Isso, quero mas fazer um parênteses que foi realmente muito proveitoso e teve lá uma situação que aconteceu que me deixou realmente bastante feliz e emocionado ao mesmo tempo. Mas fica para a próxima aí você reunião. vai contar tudo. Não É dá isso mesmo. spoiler, não dá spoiler. Não, tranquilo. Foi só aperitivo. Por Tá falar em bom. aperitivo, tem gente esperando feijoada aí, né? Então vamos agilizar o negócio. Não, tem que ser rápido mesmo. Vamos para o próximo. Eu tenho que falar da ata de posse, o que eu estou fazendo com a ata de posse, e o Edson quer falar da sua gestão. Você ia falar alguma coisa da ata de posse, Edson? Não. Sobre a de posse, não. Pode falar da ata de posse, depois eu falo. Rapidinho, Me dá então é uns rapidinho. minutinhos. Tá bom. Bom, então já vou entrar aqui na ata de posse, depois, para finalizar, vai o Edson. A ata de posse é o seguinte: bom, seguindo a recomendação que foi dada pelo próprio Pedro Albertini, né? Ele falou: peguem a ata de posse do ano passado, muda 24, 25 para 25, 26 e muda as pessoas e manda bala, né?
É isso que ele falou. Eu acho exatamente, sim, que é isso que nós temos que fazer. Eu só vou checar, eu já estou com todas do ano passado que foram registradas em cartório e aceitas pelo cartório, eu já estou em mãos, tá? Estou tanto com o ponto doc delas, quanto com o PDF e o registro em cartório. Só que eu quero checar uma coisa que alguém falou no ano passado e eu não estou lembrado. Por exemplo, nós estamos colocando o Tim já como presidente indicado 26, 27. Isso já é uma coisa líquida e certa. Tá? Só que lá não entra na ata de posse o presidente indicado. Por quê? Porque a ata de posse já é do ano 25, 26, então o Tim já seria, se fosse colocar lá, como presidente eleito, 26, 27. É possível ser colocado? Na época que eu fiz aquela, eu não coloquei o Gigliotti, por quê? Porque não era o Gigliotti, era o Guilherme, né? E eu não coloquei porque ficou aquela dúvida, Guilherme vai, Guilherme não vai, aí a Guilherme acabou não indo e entrou o Gigliotti. Só que aí a ata de posse já estava feita, já estava aprovada, tudo mais. Mas eu me lembro que ou o cara do cartório ou alguém do Rotary, e eu estou achando mais que foi um cara do cartório, que disse assim, se você colocar na lista dos associados e os seus cargos, você colocar a pessoa que vai ser o presidente eleito, você não vai precisar fazer a votação e nem a aceitação dele, já fica uma aceitação tácita na ata de posse 25, 26, do presidente 26, 27 como eleito. Tá? Eu lembro nitidamente de terem falado isso. Agora, quem foi, como eu não coloquei naquela época porque não deu certo, eu não me lembro. Fala aí, Edson. Nós comentamos a respeito disso, né? Você me falou aí há um tempo atrás, tal, e etc. Porém, eu já fiz algumas atas de posse aí, desde o ano do Carlos, acho, se eu não me engano, depois a minha, da Ariana e etc. Mas eu nunca ouvi essa colocação, não. Não é uma coisa velha. Não é uma coisa velha, é uma coisa nova. E também o seguinte, eu acho o seguinte, se o Tim, a semana que vem, o mês que vem, o começo do ano que vem, ele 50 milhões de reais e mudar para a Austrália e não tá mais, não vai mais ser o nosso presidente, aí eu não sei como é que fica. Aí você tem que retificar a ata. Fica da seguinte forma: nós somos um clube virtual, ele está na Austrália, ele está com 50 milhões na mão e vai ser o presidente 26, 27. Perfeito. Depois ele pode se aposentar. É assim que vai ser. Isso é só uma determinação. Só checar direitinho para ver se essa ata não vai e volta, vai e volta. Não. É o seguinte: a ata estando registrada com o TIM lá, e depois mudar isso, como mudou você, né? Entrou você depois, é só fazer aquilo que não foi feito, que é a ata não é ata, não, é a eleição do presidente eleito. Que eu me lembre, tem que fazer uma convocação, uma eleição e depois registrar a ata. Mas tem que estar tudo junto, tem que ter a relação de associados, a aprovação, tem que estar tudo junto. Não, veja bem, aí, como a ata já foi registrada, nós estamos pensando que ele vai ganhar esses 50 milhões depois. Então, a ata já foi registrada. Não, mas não a 25, 26. A ata 25, 26 registrada? Isso, não, veja bem, eu estou fazendo a ata 25, 26. Estou fazendo. Quando é que eu vou registrar ela? No meio de maio. No meio de maio eu vou registrar ela, certo? Com o Tim como presidente eleito. Se for isso que eu entendi. Aí 26, 27. O Tim presidente eleito, 26, 27. O Tim presidente eleito 26, 27, escrito lá, e você presidente 25, 26, escrito lá. Tá bom. Certo? Muito bem. Só que aí eu vou ter que checar isso. Eu não vou pôr agora isso. Eu vou checar primeiro no cartório.
Tá? Tá bom. Aí o Tim desiste. Tá bom, o Tim desistiu. Vai ter outro. Não aí, vai para desistir, esse não. outro, tem que... Não vai desistir, não. Não, eu sei que ele não vai desistir. Ele divide os 50 milhões com nós, ele paga a propina e a gente aceita ele depois. Em 26, 27, ele está de qualquer jeito. Não tem jeito. Aí é o seguinte, o que acontece depois, quem vai dizer para nós é o cartório. Fala assim, ó, tá vendo aquela ata que eu registrei aqui com essa pessoa? Essa pessoa não está mais. Então, o que eu faço? O cartório vai dar todas as coordenadas, porque nós temos um cara infiltrado lá dentro do cartório, e é o que vai dar todas as condições para nós, que nem ele deu dessa vez. Fica tranquilo, essa parte você deixa toda comigo. Afinal de contas, eu não sou a porra do seu secretário 25, 26. Agora sim, agora falou grosso. Aí eu gostei, hein? O que eu mais gosto de ouvir é Débora, isso. fecha o ouvido, Débora. Fecha o ouvido. Tá bom. Tim, você não falou nada até agora. Você já ganhou esse dinheiro, por isso que você está quietinho aí. Conta a verdade aí. Quisera eu. Só para chutar os impostos de renda para o inferno. Opa, agora eu vi vantagem. Eu fiz o meu essa semana, mandei e já está aprovado já. Não teve nenhuma restrição, ó. Que bom, Parabéns. que bom. Vamos lá. Muito bom. Então, vamos lá. Então, eu já falei o que eu vou fazer com a ata de posse, já está tudo certo. Gigliotti, fale aí, eu vou entrar você como outros assuntos aqui, vai ser o último. Oi, Débora. Cláudio levantou a mão faz tempo. Cláudio. Nossa, o Cláudio levantou a mão. Essa mão está muito pequena, por isso que eu não vi aqui. Pois é, estamos em situações restritas. Não, é só para confirmar essa ideia que você está falando, Ivan. Realmente eu não lembro de ter ouvido isso do cartório, você deve ter ouvido dele lá então, eu não me recordo disso. Então a ideia é o seguinte, é fazer valer esse edital de convocação para os presidentes 25, 26 e 26, 27. Esse mesmo edital vai valer para os dois? Não é isso. É assim, existe o presidente eleito que, a partir da ata, já não é mais eleito. Ele é o presidente que estará em exercício 25, 26, que é o Gigliotti. Certo? A ata registrada, registrou a ata, já está ele como presidente 25, 26. Na ata 25, 26, você já coloca quem é o indicado. Só que você coloca o indicado como eleito. Por quê? Porque, como a ata já foi registrada, ele já não é mais o indicado, ele é o eleito. Ao colocar ele lá como eleito, não precisa passar pelos trâmites para ele ser o presidente eleito. Já fica tacitamente implícito que o Tim será o presidente 26, 27. Entendeu? A menos que tenha modificação. Então, mas só para eu entender, esse registro vai valer para os dois ao mesmo tempo ou não? A gente vai ter que registrar o ano que vem de novo. Você quer falar? Está falando da ata de posse. Isso. Não, tem que fazer a ata de posse o ano que vem do TIM. Tem que fazer. Entendi. Então tá. Então, na verdade, o edital de convocação, que seria para votação, ele vai valer para os dois já. Isso. Mas o registro tem que ser feito para cada ano. Isso. Agora eu entendi também. Agora eu entendi. Acho que eu não tinha sido claro. Eu achei que era na essa dúvida, por isso que eu falei. A impressão que ia dispensar a ata de posse. Não, de posse não dispensa a eleição. Perfeito. Dispensa a eleição. Tá bom. Maravilha. Então, eu sei, enganei todo mundo. Então significa que eu estou bom para enganar, porque eu enganei todo mundo, até eu mesmo. Bom, vamos lá. Jadson, a palavra é sua, vamos embora. Então, assunto rapidinho aqui. Posse do presidente, né? Posse da diretoria para esse ano. Nós tivemos aí, eu andei pensando, a gente fazer virtual, ou talvez fazer até presencial aqui em casa, para quem pudesse vir, mas aí surgiu um convite da Roseli, que a Roseli vai ser presidente do Rotary Luiz de Queiroz. Ela vai ser? Que legal. Vai.
Vai. Bacana. A Roseli presidente, o Rui GA, a família inteira lá. E então eu fiquei pensando, tal, acho que eu comentei com algumas pessoas, coloquei no grupo, e nós estamos optando em realmente fazer conjunta lá com eles, que acho que fica muito mais fácil, a organização é muito mais fácil, é num restaurante, o restaurante providencia tudo, né? E aí ela colocou uma data lá para o dia 25 de junho. 25 de junho é uma quarta-feira, e aí, conversando aqui com o pessoal do clube, inclusive o Cláudio falou, olha, 25 de junho eu não consigo, mas como no dia 19 de junho é feriado, que é Corpus Christi, então se a gente fizer dia 18, a gente vai, né? Então, tinha confirmado eu e a esposa, o Tim, né, e a esposa, e o Cláudio falou, olha, então se for dia 18, eu e a minha mãe, a gente vai, né? E aí eu coloquei para a Roseli colocou lá para os outros 2 clubes e foi aceita essa alteração de data, né? Eu convido a Débora também, se quiser ir, pode vir até aqui para Itu e a gente vai, né? Nós vamos pernoitar lá. É uma quinta? É uma quarta-feira. Uma quarta-feira à noite, mas na quinta é feriado, né? E aí nós vamos pernoitar lá, e aí ficou, se o clube aprovando, nós estamos em 6 aqui, podemos também votar, o clube aprovando, a gente fica com essa data do dia 18, lá, conjunta, é um restaurante, ele já verificou aí um cardápio muito interessante, bom, e acho que é R$90 por pessoa, aí a Roseli estava ainda acabando de negociar o preço, foi o que eu falei para ela, coloquei para ela esses dias, eu falei, Roseli, ela já formou um grupo da posse, né? Eu falei, Roseli, aqui em Itu, por R$90, R$95 por pessoa, você não consegue restaurante, a não ser que você vá lá na Cidade Nova, né? Senão, você não consegue um restaurante de nível razoável para fazer uma posse nesse valor. Então, parece que já está acertado isso aí, né? Então... Edson, deixa eu só alertar para um problema de votarmos aqui hoje, tá? Eu acharia injusto se fôssemos votar nós 6, sendo que 2 dos que estariam votando hoje não iriam de maneira alguma, a menos que o Nunes possa ir. Mas eu, claro, não poderia ir. Então, eu acho injusto eu votar para uma coisa que os outros teriam que cumprir, que eu mesmo não possa cumprir. Concorda comigo? Concordo. Eu acho mais justo, aliás, no meu caso, eu não entraria nem para votar. Eu não posso votar numa coisa dessa. Como é que eu vou votar se vai ser dia tal, e se nenhum dos 2 dias eu irei? Não, mas eu acho que... Né? Concorda comigo? Eu estaria sendo injusto para com os outros. Eu estaria escolhendo o destino dos outros. Né? Oi, Débora. O Rui é um que não está aqui que vai. Quem são os outros 2 faltantes? O Guilherme. Que O também Guilherme não e o Nunes. O Guilherme talvez até vá, mas é difícil de falar com o Guilherme, eu tenho tentado, mas vou continuar tentando. Mas o Nunes não está aqui? Está na reunião? O Nunes está, mas ele mora em Joinville, né? Não, Florianópolis. Florianópolis. Né? Mas ele pode falar aí, Nunes, vai estar em Indaiatuba? Não dou certeza, não. Muito trabalho nesses tempos. Olha, no dia 25 eu não iria porque é aniversário da minha irmã, Edson. Então, assim, agora sendo dia 18, eu Sim, já foi descartado o dia 25. Eu sou da opinião que poderíamos, isso não é uma decisão, podemos votar, sim, óbvio, por que não? Mas eu não votaria. Eu não votaria. A palavra final é do Ivan, que é o presidente atual. Então, eu acho que podemos fazer um Google Form aí, que eu não consigo. Eu até faço o Google Form e não consigo. Olha, eu confirmo que eu não vou. O Nunes, podendo confirmar que não vai, tá? Se ele confirmar que não vai, aí nós não entraríamos na decisão. Você entendeu? Não, mas aí o Nunes não precisa confirmar. O Nunes não precisa confirmar agora que não vai. Deixa em aberto. Lá é um restaurante. Lá é um restaurante. Se ele falar que vai no dia...
Não, eu estou falando por causa da votação, não de ir tá. ou não ir. Não, A minha preocupação é... A Fala. votação não é se vai ou não, é se concorda que seja dia 18. Isso, e Então, mas conjunta. é por isso que eu não posso votar. Você entendeu? Como é que é? Isso é diferente, Ivan. Ivan, é Não, diferente, mas você pode se abster, então, não tem problema. Isso, é Entendeu? essa a ideia. Essa a ideia. Mas vocês estão entendendo por que eu estou me Eu estou abstendo? entendendo, mas você participante do clube, você como membro do clube, eu acho que você tem que votar sim, mesmo que você não vai. Você está votando entendeu? a Você está posse, votando. o dia da Pode ser dia. posse, A pergunta mas é. você vai. A pergunta Mas, é. olha, a pergunta é, fala qual a pergunta. Você concorda que a reunião seja conjunta em Piracicaba no dia 18 de junho? Tá. Aí eu digo que sim, eu Tá bom, concordo. votou. Aí, não, eu votei. Aí alguém vai chegar e falar, porra, Ivan, que história é essa? Você concorda se você sabia que você não podia ir? Mas, você não, mas não é obrigatório a sua presença, Ivan, nem a de ninguém. Não, eu vou ficar muito. Eu já vou ficar muito feliz. Vocês não estão entendendo. Eu não estou falando da minha presença. Eu já sei que eu não vou e vou influenciar. Eu vou influenciar uma votação. Olha, pensem se o meu voto foi o que decidiu se vai ser naquele dia ou não. O voto de alguém que sabe que não vai. Virtual? A outra opção? A pessoa vai negar porque eu quero ir na posse virtual? Não, virtual não. Já sabemos que é presencial. Vocês já... Não é isso. Eu estou querendo dizer... Eu acabei de levantar uma questão. A questão é, votou-se. Aí ficou 4-4. Aí eu vou votar. Eu digo que é tal dia. Então, quem é que foi que decidiu que vai ser tal dia? Foi o Ivan. Porra, mas o Ivan decidiu por nós que vamos, ele que não vai decidiu por nós que vamos. Isso não é justo. Entende o que eu quero dizer? Também não entendo. Você é o presidente, é voto de Minerva, se fosse. É presidente. Sim, eu não sou elegível para votar, é isso que eu quero dizer. Tá bom, Ivan, nós somos em 9. Se a gente votar em 8, fica 4-4, o que você votaria? Sim ou não? Não posso, eu não sou elegível. Mas aí empata e quem que vai desempatar? Não, mas acontece, pensa bem, não é só eu. Se o Nunes souber que não vai também, digamos, ele também pode não votar. Aí fica ímpar de novo. Bom, entendeu? É o seguinte, então vamos colocar um Google Forms lá. Precisamos dessa definição rapidamente, porque a Roseli precisa fechar com o restaurante, tá certo? Claro, mas eu não estou discordando disso. Isso tem que fazer mesmo. Tá bom, nós estamos em sou favorável a colocar uma enquete no WhatsApp melhor do que fazer o Google Forms. Eu acho então que é vamos rápido. colocar. Então vamos colocar. Ivan, você coloco eu, como é que fica? Eu coloco, é mais fácil. Você não sabe fazer isso, eu coloco. Não o Google Forms. No WhatsApp eu sei. O Google Forms que eu não sei é a Débora que me ajuda. Então faz no WhatsApp mesmo, tá bom. enquete. Então eu faço no WhatsApp, pode deixar. Só que aí é o seguinte, eu não voto e dando uma maioria, pronto, está resolvido. O Ivan não precisou votar porque já deu maioria. Ivan, pelo amor de Deus. É só colocar sim ou não, concorda com a posse no dia 18 e acabou. Quem vai ou não vai é outra história. Carlos, eu esqueci do Carlos. O Carlos falou que se for, ele ia se esforçar para ir. Isso. Olha, se a gente conseguir reunir Tim, né, e família, Débora e a sua sobrinha lá, que normalmente acompanha, não sei mais alguém, o Rui, Cláudio. eu, Cláudio, Cleidil e tal, nós vamos fazer uma posse maravilhosa. Tá é verdade. Eu tô dentro. Então tá bom. Que bom, que ótimo. Tá? Assunto 2. Assembleia lá de protocolo e agora, do que foi? IP. De IP.
Beleza, perfeito. O Nunes participou, né, da IP, o Nunes e o Rui, e eu participei do protocolo. O protocolo foi aquele negócio, tanto que a Assembleia que tinha 2 horas de duração não durou uma, né? E já terminou, aquelas colocações, mas aquelas colocações mais para clube físico, porque é onde vai a panóplia, onde vai a bandeira, onde vai o sino, onde vai isso, vai aquilo. Tudo é para clube resolve. físico. O Rotary não quer saber de clube virtual. Para ele nem existe clube virtual mais, né? Então, nenhuma alteração no nosso protocolo, no nosso segmento aí, vai continuar da mesma forma como está. Edson, pois não. Para as próximas que você já indicou que vai ter no sábado que vem, certo? É dia 10, né? Tenta conseguir a informação importante, que a gente tem que bater nesses caras para conseguir essa informação. Consegue a informação do tamanho da sala de cada um. Eu quero saber se a sala é de 500 e a sala é de 100. Porque senão a gente nunca sabe se pode convidar mais de um ou menos de um. Ô, Ivan, tanto no PETS como agora, nós temos um grupo de presidentes, só presidentes. Não fizeram o grupo de secretário, só vai ser, me parece que só será aberto um grupo de secretários depois do dia 1º de julho. Tá? Porém, existe uma certa ditadura dentro dos nossos secretariados aí, do distrito, que não tem muita abertura. Você sabe disso, é a Adriana e o Leitão, e o Márcio Leitão, e a nossa futura governadora, que eles colocam lá nesses grupos de presidente, é só 3 pessoas que postam, então é só a Adriana, o Márcio Leitão e a um grupo bloqueado. É um grupo bloqueado. A gente não tem acesso, não responde, não fala nada. Então esquece que eu vou perguntar eu mesmo para a Adriana, eu vou perguntar para ela. Não, eu posso perguntar para a Adriana, posso perguntar. Só que a Adriana vive reclamando que ela dá aula, que ela é a diretora, que ela não consegue, que tem muita coisa, tanto que ela falou, vocês cuidem do seu clube, porque não pode perguntar para mim, então... É isso que eu quero falar para você. Não, mas peraí. Que isso? Ela é a secretária distrital, gente. A secretária distrital falar uma coisa dessa, eu bato nela. Ivan, ela fez uma colocação, inclusive no PETS, que os presidentes, que os futuros presidentes tomem essas iniciativas. Então, é assim, paciência, eu estou falando para você. Gigliotti, como é que você vai tomar a iniciativa de dizer se uma assembleia vai ser com 100 ou vai ser com 500? Quem toma isso? Para você que as decisões são tomadas lá entre eles, e eu também não sei por que não divide, se tem 600 lugares, por que não divide 300 por 300? Entendeu? Então coloca 500 no IP. Eu sei por quê. Porque um Zoom é o pago, é o profissional, é aquele que cabe 500. Eles só têm dinheiro para pagar esse, eles não têm dinheiro para pagar os outros, que é de 100, que é o gratuito. É ou não é, Nunes? É isso verdade. Aí, tá virando a casa da mãe Joana. Né? Viu? Mas dinheiro para o distrito? Você sabe quanto o distrito tem em caixa? O distrito tem mais de 600 mil reais em caixa hoje. Então, melhor você avisar eles, porque eles não sabem disso. Não sabem. Outra coisa que eu reclamei no PETS, que o balancete do distrito era divulgado todo mês. Todo mês a gente recebia o balancete do distrito. E simplesmente pararam de enviar. Você sabe por quê? Porque teve muitas pessoas dizendo o distrito tem muito dinheiro, o que vai fazer com esse dinheiro, como é que vai gastar esse dinheiro, porque o distrito ele não pode doar, ele não pode... ele tem que gastar com gastos, com custos do distrito. Então, viagens... assembleias, seminários, é isso. E hoje não gasta mais com seminário, com assembleia, com isso, com aquilo. Então, por que não pode ter 2-1? Já falaram isso para eles. Por que não pode ter 2-1? Então, Gigliotti, então faz o seguinte, então deixa que eu me viro com a Adriana, porque eu, para rolar no chão com ela, são 2 gordinhos, a gente rola legal no chão. Olha, e eu vou essa colocação dela. Essa colocação traz problema, hein? Pelo amor de Deus, com a Adriana, cara, fica frio. Bom, mas então tá assim, eu recebendo alguma colocação, eu sempre vou colocando nos nossos grupos aí agora, tá? Tá bom. Então, assunto terceiro aqui é que os pins estão aqui comigo, tá certo? Tem 14 pins. Eu adquiri só pins de diretoria, porque nós somos menos pessoas
do que o número de diretores, então tá aqui. Eu vou dar um jeito de ir entregando, vou andar com isso aqui na mão. Haja lapela para pôr PIN de acordo com cada cargo que alguém tiver aqui. O Rui teve lá comigo no Pets e eu já esqueci de entregar o dele, mas vou entregar aí na posse, depois entrego na conferência. Quem mais vai na conferência? A coordenadora deu rifa para sua esposa, não? Rifa? Ah, sim, compramos lá. Não. Acho que aquela da coordenadora, acho que não tem ainda, não. Teve uma rifa lá no Pets. Eles entregam normalmente na visita. Na conferência. Provavelmente na conferência. Tá. O ano passado foi na conferência, deve ser na conferência. Alguém vai na conferência? Vai, Débora, na conferência? Eu vou para passar o dia no sábado. Ah, entendi. Tá bom. Mas fica pro baile. Mas vamos ver. Tá bom. Eu vou, o Rui vai. Não sei se mais alguém vai. Deixa eu posso falar um pouquinho? O Carlos pode ir, de repente. Eu acho que até eu falei com o Ivan já, porque no dia 18 de maio eu vi que tinha uma assembleia, é isso? Que eu tinha que participar. Assembleia da Juventude. Mas é o dia que eu vou fazer um concurso público, então eu não vou conseguir. Não, eu já avisei o clube, eu já deixei o clube avisado pelo grupo que eu vou fazer no seu lugar. O Ivan está nomeado. Obrigada. Tá bom, então, gente. O que eu queria colocar... Débora, sua camisa continua aqui, tá? Vamos ver se essa semana é curta, acho que eu não vou para Itu, mas na outra eu provavelmente irei. Por que essa semana é curta? Tem algum... Tem feriado, 1º de maio, cara. Ixi. Tá bom. Mas aí eu vou, num domingo, assim, eu almoço. Com certeza absoluta. Se tivesse vindo ontem, teria comido joelho de porco. Olha só. No assado. Agora, pode marcar e pode vir. Até hoje, se quiser. Ainda dá tempo. Tá bom? Se fosse em 1990, eu ia te convidar para almoçar no meu restaurante dentro de um condomínio em Itu que eu tive lá. Fazia um parmegiana daqueles. Então, é o nosso condomínio aqui que tem o restaurante, mas hoje o concessionário que está lá não está legal. Mas... Você sabe qual era? Você sabe qual é? Não, você está falando do seu. Eu estou falando daquele que é na saída para Salto, não tem a saída para Salto? Sim. Aí do lado esquerdo tem um condomínio logo no começo, assim. Grande. É onde eu moro, Itu. No portal, é onde eu moro. Ah, é lá? É. Então, eu tive aquele que tinha piscina lá, que tinha um deck na piscina. Mas eu fui foi seu restaurante? Você foi concessionário? Não, foi concessionário em 1990. Então, depois eu mudei para cá em 2012, se eu não me engano. E tinha uns concessionários excelentes, tinha o Mel, o cara que tocava lá, que tinha umas refeições, mas hoje é um casal que está tocando lá, mas não está nada bem. Eu ocupava as 25 mesas do restaurante e ainda tinha no deck o Tigrão e a Tigresa. Então. Ficava um rapaz lá, um fortão ali, tal, servindo, a veiarada vinha toda ali para ver o fortão, então, e tinha uma menininha, né, de biquíni lá, que aí a turma toda ia ver a menina lá na praia e enchia, cara, ganhava dinheiro. Precisa voltar alguém bom aqui. Só que aí o que veio? O Collor, imagina, no dia seguinte do Collor lá, eu fiquei com 2 mesas, e aí foi até fechar, porque não tinha mais jeito, devolvi a concessão. Fazer o quê, né? Muito bem. Eu encerrei os assuntos. Tá certo, gente? Tudo bem aí? Confirme a Camari se eu posso almoçar hoje aí, você já me fala, viu? Ah, é verdade? Joelho de porco requentado. Pode vir. Não, fala com a dona da pensão primeiro. Tô bem? Não, depois você fala no WhatsApp. Tá bom. Então tá bom, gente. Eu não sei se ela quer sair, se alguma coisa assim. Mas... Então, tem que ir com ela primeiro. Não, tá bom. Mas a gente agenda com o tempo. Se eu soubesse desse convite, até eu iria, viu? Né, Cláudio? A gente pega a pessoa no laço.
Então, mas isso eu mesmo. gostaria de agendar num sábado. Vamos marcar um sábado, uma feijoada. A gente pode marcar, não tem problema nenhum. Vamos nessa. encerrar a reunião, gente? Vamos encerrar a reunião? Bora. Tudo certo? Beleza? Então, Tudo muito certo, graças obrigado a Deus. aí. Estamos encerrando. Foi muito proveitosa a reunião. E depois, quem perdeu alguma coisa vai assistir a gravação.